Questão 112, mais uma. Questão 112, questão de eletrodinâmica clássica do Enem. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionarem a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, tornadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não encontram até que alguém pressione. Codificam a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem de uma exemplificação do circuito pelas placas A e B representa o ponto onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, a gente pode fechar esse circuito, né? Qual é a resistência equivalente do circuito provocado ao toque que fecha o circuito na ponta A? Então, muito simples, né? Porque essa questão aqui é uma questão de circuitos elétricos e, digamos, das mais fáceis que já caíram do Enem, né? Porque ele está dizendo aqui que a gente vai fechar esse circuito aqui nesse ponto, né? O que acontece quando eu fecho o circuito aqui nesse ponto? Se eu fechar o circuito aqui em A, tá? Se eu fechar o circuito aqui em A, significa que essa resistência em B aqui, ela se torna irrelevante. Sabe o que vai acontecer com essa resistência aqui em B? Ela meio que deixa de existir aqui, né? Ó, essa resistência em B, a gente poderia apagar ela aqui dentro do primeiro momento, tá? Eu poderia apagar ela aqui, certo? Tranquilo? Eu fechei aqui em A, tá? Fechei o meu circuito. Aí ele pergunta a resistência equivalente. Para eu saber a resistência equivalente, é basicamente eu trabalhar com resistências em série e resistência em paralelo. E aí você tem que lembrar como é que você calcula resistências em série e resistência em paralelo. Aí o grande ponto é você saber, e aí, qual resistência está em série e qual está em paralelo aqui? Como é que vocês conseguiriam identificar? Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade em relação a isso aqui. Se você tivesse que reescrever esse circuito, treina sempre reescrever o circuito. E aí, se eu tivesse aqui o circuito desse jeito aqui, tá? Se eu tivesse o circuito aqui, ó, saindo aqui desse ponto, tá? Ó, o circuito aqui desse ponto. E aí, como é que você reescreveria esse circuito aqui? Você conseguiria reescrever? Treina sempre os pontos, né? Vai trabalhando com os nós, nomeia os potenciais. Ou seja, aqui eu tenho potencial A, aqui eu tenho um potencial A, aqui eu tenho um potencial A, certo? Aqui eu tenho um potencial B, né? Aqui eu tenho um potencial B também. Aqui eu tenho um outro potencial, um potencial C. Aqui eu tenho um potencial C. Uma vez nomeando esses potenciais, fica mais fácil de eu relacionar. Digamos que aqui seja um potencial A. Então, nomear o potencial torna mais fácil. Aqui é o potencial A. Quando eu venho aqui nesse processo, eu preciso abrir, né? Eu vou ter que abrir aqui, ó. Aqui nesse processo, né? Certo? E aí, abrindo aqui, eu vou ter aqui, ó. Aqui eu ainda tenho potencial A. Aqui eu tenho potencial B, né? E ainda nesse processo aqui eu vou ter uma resistência. E aqui eu vou ter o potencial C. Então, aqui eu tenho uma resistência. Deixa eu até voltar para cá. Aqui eu tenho uma resistência. Aqui eu tenho outra resistência. E aqui eu tenho o potencial C, não é? Quais são as resistências que ele vai me dar? Ele vai me dar duas que estão em paralelos de 4 ohms. 4 ohms. E uma outra que está em série aqui de 4 ohms. Aí fica mais fácil. Primeiro eu resolvo as que estão em paralelo. E aí você vai lembrar do macete que quando elas estão em paralelo, a soma das resistências aqui vai dar metade delas, então daria aqui uma resistência de 2 ohms, isso aqui dá para fazer de cabeça, né? Mas alguns preferem. Você não precisa fazer aquilo lá, tipo, 1 é igual a resistência equivalente, igual a soma da primeira resistência, mais a soma do inverso da segunda resistência, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que é muito mais fácil a gente fazer basicamente, a soma do primeiro, né? Pelo produto segundo, né? Tô trocando? Me diz aí se eu estiver trocando, né? A minha resistência equivalente, a minha famosa REC, ali quando eu estiver fazendo, eu vou basicamente fazer um processo aqui de multiplicação, né? Que vai ser ali 4 vezes 4, ou seja, a multiplicação do primeiro, R1 é R2, mais a soma do segundo, né? R1 mais R2. Ou seja, a minha REC, aqui equivalente, vai ser 4, física não é minha área, tá? 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, né? É isso? 4 vezes 4 vai dar 16, dividido por 8, aqui vai dar simplesmente 2 ohms. Aí eu vou substituir isso aqui por uma resistência só de 1 ohm. Física não é minha área. E olha só o que eu tô fazendo contigo aqui, hein? Se eu resolvo física, tu resolve também de forma muito rápida, né? Física, pra tu ver que física é muito mais tranquila aqui nessa prova do que biologia, né? 2 ohms. Agora, qual que é a minha resistência equivalente? Se tá em série, isso aqui para quando tá em paralelo, né? Paralelo, certo? Agora, quando tá em série, é só somar, né? Porque a minha resistência equivalente vai ser R1 mais R2, né? E aí vai indo. Então, aqui a minha resistência equivalente vai ser somar 2 ohms mais 4 ohms. Logo, a minha resistência equivalente vai ser uma resistência de 6 ohms, né? Porque eu tô somando essas resistências em série. Aqui, letra C, tá? Então, pra você ver como física aqui tá muito mais de boa nessa prova, tá? Aí, o grande erro. O cara vai lá e fala, não, eu vou estudar biologia. Física eu sou horrível. Aí ele vai errar essa questão, que pelo Enem é extremamente fácil, tá? TRI vai considerar essa questão fácil.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.